Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Delgado, sou professor de Expressão Corporal, Expressividade e Ressignificação aqui na Associação dos Aposentados da CRT. Eu prometi para vocês que eu ia fazer uma aula, gravar uma aula para vocês. Na verdade, não é bem uma aula, mas é muito mais uma instrução, é muito mais uma dica para que vocês, e uma demonstração para que vocês possam fazer nas casas de vocês, que é utilizando um rolinho, que esse rolinho ele é utilizado para desprender, ou seja, para flexibilizar a musculatura da coluna e, consequentemente, do corpo e da parte posterior e anterior também, interna, da coluna de vocês. É um rolinho simples, quem não tem pode fazer com uma bola que seja flexível, que seja confortável para usar nas costas. E quem não tem ainda uma bola pode fazer um rolinho com travesseiro, enrolem bem ele e tentem prender com algum tecido, alguma coisa, para que ele fique no formato de um rolinho. Tá? Vou começar então. Depois eu concluo, então, no final da demonstração, eu concluo para vocês. Tá? Ó, o rolinho é esse aqui. Vocês estão percebendo, é um rolinho, ele é um rolo maciço. Tá? Esse rolinho aqui, ele é extremamente leve, é muito leve, e ele custa em torno de R$ 50, tá? Quem quiser investir em algo para cuidar do corpo, é um excelente investimento. Vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Em primeiro lugar, então, ele é um rolinho usado exatamente para destravar a coluna da gente, destravar, porque a gente, com o tempo, a gravidade vai te derrubando e tu vai criando, cristalizando, e os teus músculos vão ficando presos. Então, esse rolinho, ele vai desprender, ele vai liberar essa musculatura. Então, eu vou começar com ele, usando ele olha, vou colocar ele aqui atrás do meu pescoço, e aqui, pessoal, o importante é, relaxa o corpo, isso não tem um tempo. Há quanto tempo, Pedro, eu tenho que ficar com esse rolinho na minha parte cervical, atrás do meu pescoço? Não tem um tempo. Fiquem o máximo de tempo que vocês puderem. Lembrem que a gente mantém o trabalho oposto, essa questão que eu estava falando, de que a gente fica o tempo inteiro em pé ou sentado, mas sempre pendendo para frente, a gente mantém isso quase que a vida toda. Então, quanto mais tempo vocês fizerem esse movimento contrário com esse rolinho, melhor. Então não tem um tempo, eu vou contar 5 e deu. Não. Se tu conseguir, se tu ficar, pode ouvir uma música inteira aqui, curtindo, mas sempre com a cabeça. Então, primeira coisa, deitem com a barriga para cima, olhando para o teto, e coloquem o rolinho na cervical. Bem no meio, de forma que fique bem encaixadinho aqui no pescoço, e aqui vocês ficam. Vocês fiquem o tempo que vocês achar que é necessário. Eu, geralmente, quando eu faço, eu acho que eu fico uns 10 minutos em cada posição para poder tirar o rolinho do lugar. Ok, então fiquei aqui, digamos que eu fique aqui, não vou exagerar, 3 minutos para começar. Eu vou ficar 3 minutos aqui. Ok. Depois desses 3 minutos, o que eu faço? Com o auxílio dos meus pés, eu flexiono, eu faço o rolinho girar um pouco. Ó. Ele desceu 2 vértebras. Então, mantenho, fico aqui mais um tempo. E assim, ó, ele desceu mais umas 2 vértebras. Então vocês percebem que ele já está entrando embaixo das minhas escápulas aqui, embaixo do meu ombro. Fico aqui mais, digamos que mais 3 minutos. Contei, fiquei 3 minutos aqui, aí vou rolar mais um pouquinho. Ok, eu aqui, como eu comecei de forma... Eu vou começar aqui de novo, porque eu vou ficar bem mais embaixo para eu ter espaço. Porque ali vai trancar no roupeiro. Ó, então, não tem problema ficar com os joelhos flexionados ali, como eu estou, porque o peso da coluna que tem para baixo é bem maior, então está forçando a coluna.
tá? Então, fiquei aqui, 3 minutos na cervical, subi, percebam, olha lá o rolinho, já foi, desceu umas 2 vértebras, 3 vértebras, fiquei aqui mais 3 minutos, estou segurando, meu corpo está relaxado, a minha coluna está trabalhando exatamente no sentido contrário, ela está trabalhando com a hiperextensão, porque a gente está sempre trabalhando flexão. Quando a coluna cai para frente, a cabeça cai para frente, a gente vai ficando curvado, aquilo ali a gente chama de flexão, né? Vai trabalhando com a flexão. Aqui eu estou trabalhando a hiperextensão, que é fazendo exatamente o movimento contrário com a coluna. Então vocês imaginem uma estrutura óssea que está sofrendo um movimento contrário, os músculos que estão trabalhando são outros. A gente está trabalhando músculos que estavam encurtados. A gente está alongando agora, então por isso que tem que ser um tempo longo, tá? Fiquei, digamos que 3 minutos, girei mais um pouquinho, o rolinho já está lá embaixo das minhas escápulas e a minha cabeça já está pendurando. Então fiquei aqui mais os 3 minutos, isso 3 minutos só para começar, tá, gente? Logo vocês já vão para 5 e logo já vão para 10, porque isso aqui precisa de tempo mesmo. Ok? Fiquei os 3 minutos, empurrei mais um pouquinho os pés, o rolinho girou e eu já estou com ele bem no meio das minhas escápulas. A minha cabeça já está pendurada lá atrás. Ó. Quem sentir, isso é uma coisa interessante, quem começar a sentir dor, alguma coisa, põe um travesseiro abaixo da cabeça. Põe um travesseirinho para que esse travesseiro auxilie, não deixe vocês com a cabeça pendurada, tá? Mas sempre forçando a coluna para ela ficar nessa hiperextensão, tá? Fiquei lá um pouco, contei os meus 3, girei mais um pouquinho, ó, tô bem no meio das minhas escápulas o rolinho. Então, continuei lá, minha cabeça já está quase encostando no chão. Vou ficar 3 minutos aqui. E eu estou fazendo isso semanalmente, pessoal, porque eu tenho encurtamento também na minha coluna, nos músculos da minha coluna. Contei 3, empurrei de novo, foi mais um pouquinho. Agora eu já estou na parte inferior das minhas escápulas. Fiquei lá, contei mais 3 minutos. É 3 minutos mesmo, não é contar 1, 2, 3, tá? É 3 minutos. Empurrei mais, foi para mais 2 escápulas. Percebo que eu já estou com a perna esticada e a minha cabeça já está encostando no chão. E eu já estou com o rolinho lá bem embaixo da minha torácica, né? E aqui eu vou ficar mais 3 minutos. Ok? Posso puxar a perna, o joelho, para eu continuar empurrando. Empurrei mais um pouquinho e eu já estou com o rolinho lá embaixo, bem na ponta das minhas escápulas. E eu permaneço lá, minha cabeça já está encostando no chão. Mais 3 minutos, girei de novo, rolei o rolinho e já estou lá, desci mais 2, 3 vértebras e já estou lá embaixo. Então se tiver aqui um travesseiro, ó, vai ajudar vocês. Por isso que eu digo, bote um travesseirinho que ajuda e não, até para cuidar também, para não lesionar a coluna, tá? Depois, isso é bem devagar. Rolei de novo, mais 2 escápulas, olha lá onde já está o rolinho, eu já consigo tocar aqui embaixo, ó, no rolinho. Fiquei mais 3 minutos, girei mais uma vez. Minha perna agora, eu já tenho que soltar as pernas para pesar aqui. Fiquei mais 3 minutos. O que que acontece, gente? Aqui para mim está acabando o espaço. Vocês vejam que eu já estou encostando. Eu posso tranquilamente fazer o seguinte, ó. Saí para um lado, liberei, voltei aqui,
peguei o rolinho e trouxe para cá e vou botar onde ele estava. Coloquei ali e fui de novo. Ó, fui lá. Fiquei lá os meus 3 minutos. E aí, rolei de novo. Ó, percebam que já meu bumbum, o glúteo já saiu do chão. Eu já estou chegando com o rolinho lá na minha lombar. Eu estou bem entre onde termina a torácica e começa a lombar. Então, contei até 3 aqui. Contei 3. E forcei um pouquinho, rolei mais um pouquinho. Já entrei na minha lombar. O rolinho já está aqui na minha lombar, ó. Então, fiquei aqui. Eu já estou com as minhas escápulas encostadas no chão, tranquilamente. Quando chegar nessa posição, vocês podem tirar o travesseiro, porque as escápulas já estão encostadas no chão. O que já não consegue encostar são os glúteos, é o glúteo aqui, né? Que não, os isquios, enfim, essa região aqui já está toda levantada. São os meus pés, as minhas pernas que estão forçando agora para baixo. Então eu tenho 2 contrapesos. Eu tenho o peso da parte posterior e eu tenho o peso das pernas agora, que são pesos que vão fazer alongar a minha coluna. Tá? Porque o rolinho está empurrando para cima. Esse rolinho, então, faz esse papel de empurrar para cima. Né? Contei 3, fui mais, rolei mais um pouquinho. O rolinho está lá agora bem na lombar, bem onde, naquelas vértebras ali que a gente dobra e que a gente gira, né, que são as vértebras mais flexíveis da nossa lombar. Estou lá, e aqui eu seguro, gente. Aqui é uma região que a gente precisa segurar muito, porque aqui dói, geralmente as hérnias de disco, elas são feitas aqui, elas se produzem aqui, porque é uma parte que é muito exigida da coluna da gente. Então, segurou aqui, contou 3, foi mais uma giradinha. Eu já estou entrando quase no cóccix, eu já estou com o rolinho aqui, ó. Já está bem na altura dos ossinhos aqui do quadris, tá? Esses ossinhos aqui. Vocês vão, ó, coloca a mão aqui e sente. Então ela já está bem embaixo desses ossinhos. Contei 3. Vou empurrar um pouquinho mais. Agora eu não tenho espaço aqui, não tem problema. Eu posso rolar o rolinho, ó. Eu subi, botei os pés no chão e subi. E estiquei as pernas. O rolinho está bem já entrando na parte do meu cóccix. Essa é uma outra parte que é bem interessante da gente ficar um tempo bem bom. Mas no início, continue ficando com os 3 minutos, tá? Legal. Contou os 3 minutos aqui. Empurrou o rolinho um pouquinho mais para baixo e eu botei agora só no meu cóccix. O rolinho está no meu cóccix, tá? Fica lá, não deixa assim, não dispensa o cóccix achando que ele não precisa. Ele precisa também. Lá também são tensionados os músculos, lá também tem cadeia muscular, e tem, apesar das vértebras elas serem unidas, elas não ter articulação entre elas, mas elas trabalham. Tem um jogo ali que é trabalhado e tem músculos. Então deixem ali, deixe ficar ao mesmo tempo. Tá? O rolinho está embaixo do meu cóccix, basicamente já chegando no glúteo, né? Fiquei os 3 minutos e vou empurrar o rolinho mais um pouquinho. Ó, agora bem para a ponta do cóccix. E deixei lá. Deixei lá ficar os mesmos 3 minutos. Tá? Contei 3, vocês percebem que não é um exercício, eu vou fazer isso em 5 minutos. Não, porque é 3 minutos para cada posição que tu põe o rolinho. Tá? Então, isso é um exercício para um dia, por exemplo. Hoje eu quero fazer destravamento da minha coluna, eu quero fazer esse desprendimento, trabalhar esse jogo e essa hiperextensão da coluna. Ok? Deixei os 3 minutos, desci um pouquinho mais, agora sim já está lá quase nos meus isquios. Segurei lá,
3 minutos também. E deixa a perna pesando para baixo, tá? Aqui a parte posterior do corpo está toda no chão, como vocês podem ver. E as pernas estão pressionando, porque o rolinho está embaixo aqui, empurrando o meu corpo para cima, a partir dessa região da coluna, tá? Tudo isso é coluna, gente. Tudo isso faz parte da coluna. Agora vou empurrar um pouquinho mais, já está bem no final, lá na pontinha do meu cóccix. Está lá bem no cóccix mesmo. Isso. Deixei lá. Eu estava falando antes, desculpa, eu estava usando a expressão cóccix, mas eu estava me referindo ao sacro, tá? Que é essa parte que não articula aqui. O cóccix é a pontinha da coluna. Perdão aí pela minha confusão que eu fiz, tá? É sacro. Essa parte que não articula da coluna, que começa, que segue a partir da lombar, é o sacro, tá? E eu estava usando a expressão cóccix. Não, cóccix é essa pontinha lá onde eu estou trabalhando agora. Agora eu estou no cóccix, que é o finalzinho lá da coluna, tá? E agora, se eu levantar e fizer isso, o rolinho saiu lá embaixo, ó, nas pernas. Quando vocês terminarem de fazer isso, vocês vão perceber o quanto que a coluna de vocês trabalhou e o quanto que ela se tornou mais flexível. E isso, na primeira vez, vocês já vão sentir diferença. Mas continuem trabalhando, tá, gente? Façam, eu aconselho vocês, esse é o conselho que eu dou. Não comece com esse rolinho, porque ele é um pouquinho duro. Comece com um rolinho de travesseiro mesmo. Depois que a coluna de vocês começou a fazer esse trabalho, começou devagar fazendo esse trabalho de hiperextensão e de alongamento e de destravamento, aí vocês investam num rolinho desses e aí sim comecem a trabalhar. Se no início vocês acharem que o rolinho está um pouco duro demais, vocês podem rolar uma espuma, sabe, para deixar ele macio, passar uma fita, alguma coisa, para deixar ele maciozinho para vocês, porque ele é um pouquinho duro. Ele é duro, apesar dele ser parece um emborrachado, mas ele é um pouquinho duro. Galera, então com isso a gente encerra essa demonstração e essa dica e essa aula também, né? Porque é uma aula aqui de como utilizar esse rolinho para desprender, para destravar a musculatura da coluna de vocês. E de forma trabalhando numa hiperextensão, tá? Empurrando a coluna, trabalhando da parte traseira para frente, tá? Que geralmente, como eu disse, a gente vai caindo e a coluna vai fazendo isso. Então agora esse rolinho faz com que a gente faça um movimento contrário, tá? Brigadão então, fiquem bem, continuem se cuidando e até a próxima.